Você sabe qual foi o primeiro pecado cometido na palavra? E que esse pecado continua até os dias de hoje atuando no nosso meio? E por que algumas pessoas o consideram como o pecado que é a raiz de todos os outros pecados que cometemos? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O primeiro pecado cometido na palavra de Deus é o orgulho. E a gente pode olhar pela ótica de que ele veio a partir de Adão e Eva. Mais especificamente através de Eva, quando a serpente faz a oferta para ela de que ela seria como Deus caso ela comesse do fruto proibido. Pega sua Bíblia porque hoje nós vamos abrir algumas passagens para entender melhor sobre esse pecado do orgulho. Lá em Gênesis 3, do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva comeu do fruto porque ela queria ser como Deus, e quando ela percebeu isso, a árvore se tornou desejável para ela. Nós também podemos olhar pela ótica de que o primeiro pecado cometido foi por Satanás. Nós temos um texto muito enigmático na palavra de Deus, que começa falando sobre o rei de Tiro. Mas conforme a gente vai lendo, nós percebemos que parece que fala de uma outra pessoa, parece que conta a história do nosso adversário, alguém que estava presente lá no início, lá na criação. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lá em Isaías também nós temos mais uma passagem que fala a respeito do pecado cometido pelo nosso adversário. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. O pecado do orgulho nos leva a dois outros pecados imediatos: a querer sermos como Deus e ao pecado da rebelião. Quando nos orgulhamos, nos ensoberbecemos, nós começamos a tirar a glória de Deus para tudo que nós fazemos na nossa vida e passamos a receber essa glória. Isso aconteceu porque eu fiz, isso aconteceu porque eu sou bom, isso aconteceu porque os meus esforços fizeram isso. Estamos aos poucos nos tornando os deuses das nossas próprias vidas. Afinal de contas, nós tomamos as decisões, nós fazemos o que achamos melhor. E com isso nós nos afastamos cada vez mais da vontade de Deus para a nossa vida. Nós paramos de perguntar a Ele o que Ele quer para nós, qual é a decisão dEle para nós. E nós passamos a tomar nossas próprias decisões. Afinal de contas, é o que eu quero e não o que Deus gostaria para mim. E com isso nós entramos no pecado de rebelião, onde nós estamos lutando contra Deus para que a nossa vontade prevaleça. A rebelião é algo totalmente abominável ao Senhor. E nas Escrituras ela é comparada como pecado de feitiçaria. O fato de rejeitarmos a vontade de Deus para a nossa vida vai fazer com que Ele nos rejeite, assim como aconteceu com o rei Saul. Assim está escrito em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa passagem nos ensina muito, porque Saul, ele não foi contra toda a vontade de Deus, ele foi apenas contra uma parte dela. Deus requeriu que ele destruísse Amaleque, a cidade de Amaleque, e Saul destruiu a maioria.
Ele poupou o rei de Amaleque e poupou o melhor do gado para oferecer a Deus em sacrifício. Nesse momento, Deus o rejeitou como rei. No capítulo à frente, nós lemos que o Espírito de Deus também saiu de Saul. E analisando o texto, a gente pode até achar que parecia uma boa ideia oferecer o melhor do gado para Deus. Afinal de contas, o próprio Deus requer isso do seu povo lá no Antigo Testamento. Mas então vem a frase que o próprio Deus diz para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. Não importava se Saul tinha as melhores intenções com aquele rebanho. Ele tinha uma ordem clara de Deus e ele decidiu fazer o que ele achava melhor. Ele entrou em rebelião contra Deus. Então a pergunta para nós hoje é: até onde nós vamos obedecer a Deus e quando é que nós passamos a fazer a nossa própria vontade? Até onde nós vamos no serviço da nossa casa, obedecendo ao Senhor, sabendo o que precisamos fazer? E quando é que você decide fazer a sua própria vontade? Ao fazer aquela pausa, onde você vai sentar, vai pegar o seu telefone, vai começar a fuxicar a vida das outras pessoas, ver notícias a respeito da vida de outras pessoas e assim negligenciando o serviço que você precisava fazer. Caindo assim no pecado da fofoca, no pecado da preguiça, por exemplo. Até onde você vai em obediência ao Senhor com o seu marido, sabendo que Deus requer a respeito do casamento diante dele. E aonde é que você começa a fazer as suas próprias decisões? Por exemplo, quando você não recua diante de uma discussão vã. Você está brigando, discutindo com seu marido por uma coisa boba, mas você não recua porque você está cometendo o pecado de orgulho, segurando a sua opinião, não importa o que aconteça ali naquele debate. Ou quando você se nega a estar com seu marido ou com sua esposa em momento de intimidade, sabendo que é isso que a palavra requer de você. E aí você diz que é porque você está muito cansado, é porque está sem vontade, às vezes caindo no pecado da mentira, às vezes caindo no pecado da falta de amor. Até onde você vai servir o seu chefe lá no seu trabalho. E aonde você começa a dizer: ah não, até aqui eu vou fazer, até aqui já trabalhei demais. E aí você começa a cair no pecado da preguiça. Você percebe como este pecado de escolher a nossa própria vontade e não a de Deus nos leva ao pecado da rebelião e traz muitos outros pecados à tona que está dentro da gente? E é óbvio que, uma pequena observação, eu não estou dizendo que a gente não possa descansar. Muito pelo contrário, a palavra nos diz que precisamos descansar. É um princípio de Deus. Mas eu tenho certeza que você sabe aonde é que você parou de fazer o que você deveria fazer e entrou em um momento que você não deveria estar fazendo. Aonde você está obedecendo a Deus e aonde você começou a escolher a sua própria vontade. Se você não sabe aonde é o seu limite, peça ao Espírito Santo para que ele te diga. E não seja como Saul, que não percebeu até onde era o limite dele e só descobriu quando foi tarde demais. Só há uma única maneira da gente vencer esse pecado, o pecado do orgulho, e é nos humilhando. Humilde de si mesmo só há um. Só existe Jesus que é humilde de si mesmo. Todos nós, que somos seus seguidores, precisamos nos humilhar para que a gente possa quebrar esses grilhões, para que a gente possa, de fato, se libertar do pecado do orgulho. É nos humilhando que nós vamos aprender a obedecer a Deus, à vontade de Deus acima da nossa. É nos humilhando que nós vamos aprender que não importa o que os outros vão pensar de nós, mas o que Deus pensa de nós. É nos humilhando que nós vamos parar de querer construir uma reputação para nós. E nós vamos construir uma reputação para o nome dele. E de fato, para que você aprenda a obedecer, para que você aprenda a se humilhar, você tem que querer. Porque não é fácil. Não será fácil. Você precisa querer. E aqui eu vou deixar um card aqui em cima sobre um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás dizendo como mudar de verdade. Ali eu explico um pouco mais sobre esse processo de como realmente nós mudamos para Deus. E é necessário querer. Você precisa querer de verdade. Porque não vai ser fácil. Nós todos sabemos que não vai ser fácil porque a palavra diz que o nosso próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência por tudo que ele sofreu. Agora, quem somos nós para achar que será diferente com a gente do que foi com o nosso Senhor? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao coração de vocês. Eu espero que o Espírito Santo te guie de fato nessa mudança verdadeira que você e eu desejamos alcançar. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.